Todo mundo conhece a Ilíada, mas e a história antes dela? Você sabe qual é? É bem interessante. Deixe seu like, se inscreva no canal, isso vai me ajudar muito. Antes que Troia, a guerra mais famosa da história, começasse, houve Cípria, que seria mais ou menos uma espécie de episódio piloto para a Ilíada. Monte Olimpo, a morada dos deuses, uma montanha inalcançável para qualquer mortal, cercada por nuvens e mistério. Nele está sentado Zeus no seu trono, rei dos deuses, senhor dos trovões, juiz supremo dos homens e dos próprios deuses. E o que os deuses viam lá do alto? Um mundo perfeito demais, calmo demais, homens tranquilos, reis acomodados, heróis sem aventuras dignas de canção. Um mundo que tinha perdido o sabor do épico. E isso não agradava aos deuses, porque eles gostavam mesmo de drama, precisavam de histórias com sangue, lágrimas, hinos. Foi então que Zeus resolveu dar uma mexidinha nesse cenário. Como você acha que um deus faria isso? Bom, eu pensaria num trovão, um raio, um terremoto, mas não. A escolha foi bem mais sutil. Um casamento e uma maçã. Mas não foi um casamento qualquer, nem poderia ser, né? Afinal, a noiva era filha do mar e o noivo um herói de sangue real. A noiva era Tétis, uma nereida, filha de Nereu, o velho do mar, e de Dóris, neta do oceano. Tétis não era só linda. Havia nela uma aura que lembrava maré, doce quando queria, avassaladora quando precisava. Mas pairava sobre ela um detalhe incômodo, uma profecia, que dizia que seu filho seria mais poderoso que o próprio pai e que o destronaria. E por esse motivo, nenhum deus do Olimpo teve coragem de se casar com ela. Então, por pura falta de opção, a saída foi se casar com um mortal. E o escolhido foi Peleu, um príncipe tessália, neto do próprio Zeus, forte, disciplinado, herói de espada. A cerimônia aconteceu ao pé do Monte Pélion, cenário bonito, colunas decoradas, guirlandas de flores, mesas fartas com vinho, ambrosias, frutas maduras. Reza a lenda que os deuses não comiam, mas já havia em algum lugar que eles não precisavam comer, mas eles podiam se quisessem. Então, eles faziam só quando queriam, comiam por prazer, não para sobreviver. Na lista dos convidados mais poderosos da história estavam os deuses mais importantes do panteão, como Hera, Afrodite, Atena, Apolo, Dionísio e tantos outros. Mas a deusa Ares, a discórdia, ficou de fora. Mesmo porque ninguém em sã consciência chama Ares para um casamento. Mas também ninguém em sã consciência não chama Ares para um casamento. E ignorar uma deusa era uma coisa que não se devia fazer. A festa prosseguiu, risadas ecoando, parecia a celebração perfeita. E enquanto todos brindavam, Ares, ignorada e furiosa, preparava seu presente e se dirigiu à festa. Entrou com naturalidade de quem sabe que ninguém ousaria detê-lo. E em sua mão, um pequeno objeto, uma maçã de origem divina, arrancada do Jardim das Hespérides, aquele pomar mágico guardado por ninfas filhas da noite. O ouro que revestia a maçã era vivo, quente, como se tivesse sido moldado a partir da luz. E nela estava gravada com precisão quase dolorosa 3 palavras: a mais bela. Ares caminhou pelo salão e, quando chegou ao centro, levantou a maçã como quem ergue um troféu silencioso. A música parou sozinha. Até os cantores interromperam as notas no meio. E então, Ares inclinou-se levemente e depositou a maçã sobre a mesa, que reunia justamente as deusas mais orgulhosas e poderosas presentes naquela noite. Os olhares se cruzavam rápidos, calculados como lâminas afiadas se medindo no escuro. E Ares sabia que seu trabalho estava feito. A discórdia não precisava gritar para existir. Bastava a sugestão e o veneno se espalhava sozinho. A tensão estava instalada. Quem será mais bela? Hera, Atena e Afrodite encaravam-se num triângulo perfeito de rivalidade. Não era uma decisão sobre estética, era sobre hierarquia, prestígio divino, poder. Era um ímã puxando desejos e vaidade. E quem ousaria decidir? Um único olhar que resolvesse o impasse. Todos, como é óbvio, voltaram-se para Zeus. Mas nem mesmo o rei dos deuses é tolo a ponto de colecionar 3 rancores olímpicos em um só dia. É uma regra básica de sobrevivência. Deus resolveu, então, delegar essa encrenca. E, obviamente, esse fardo foi dado a um mortal. E o nome escolhido foi Paris, príncipe troiano, criado como pastor do Monte Ida. A escolha não foi aleatória. Havia a fama de que Paris era justo nos julgamentos, um rapaz com um olhar equilibrado. Parecia ter a frieza necessária para decidir aquilo que ninguém decide. Hermes recebeu a missão de conduzir as 3 deusas. No monte, Paris guardava o rebanho.
Ele era jovem, de postura tranquila. Quem o visse assim diria rapaz comum. Hermes apareceu e atrás dele as três. Era com aquele porte de rainha, afinal, ela era esposa de Zeus. Atena, serena e perigosa, uma estrategista perfeita. Afrodite, linda, a ponto de fazer o vento hesitar. Hera foi rápida e disse: escolhe, e terás o poder absoluto, não só sobre Troia, mas sobre reinos e mais reinos. Nenhum conselho ousará te contrariar, nenhum decreto será questionado, nenhum tributo te faltará. Atena, bem em seguida, escolhe-me e te darei vitória contra quem quiseres. Teu nome será sinônimo de invencibilidade. Afrodite avançou por último e ofereceu algo que desmonta homens e deuses desde que o mundo é mundo: amor. Escolhe-me e terás o amor da mulher mais bela entre todas as mortais. Paris ouviu as três: poder, vitória, amor. 3 caminhos, 3 destinos, e nessa encruzilhada só era possível uma escolha. O silêncio na encosta doída ficou pesado e o rapaz pensou com calma. Ele ponderou cada presente, e em cada um vi um tipo diferente de escravidão. O poder de Hera, sedutor, mas cheio de alianças e inimigos invisíveis. A vitória de Atena, brilhante, mas faminta. Quem vence sempre precisa de outra vitória e depois de outra. Afrodite não mostrou nada. Apenas apostou nas sensações que aquele tipo de promessa gera. O cheiro de um perfume, uma lembrança de sorrisos, borboletas no estômago e a visão fugidia de um rosto que você não conhece, mas ainda assim reconhece. Kratos, poder, Nike, vitória, Eros, desejo. Nenhuma dessas forças vinha de graça. É por isso que o julgamento de Paris é sobre valores. O que move um homem? O que ele está disposto a sacrificar por aquilo que ele deseja? Paris respirou fundo. O rapaz ergueu a mão, apanhou a maçã e estendeu a fruta a Afrodite. Uma escolha. E o mundo inteiro reorientado por um gesto. Afrodite sorriu. Ao dar a maçã a Afrodite, ele dizia que para sua medida de mundo, o amor valia mais que a soma entre poder e vitória. Alguns dirão que ele foi fraco, outros que foi humano. O certo é que ele foi coerente com aquilo que ele conhecia. Mas era Paris, pastor, jovem, atento ao que brilha por dentro. Acredito até que foi por isso mesmo que Zeus o escolheu para essa decisão. Deusas se afastaram como vieram, cada uma levando consigo um tipo de tempestade. Paris ficou só. O rapaz sentiu aquele misto de alívio e desconforto que a gente sente quando finalmente decide uma coisa grande. Para entendermos melhor esse momento, vamos voltar alguns anos no tempo aqui antes de Paris decidir qual deus era mais bela. Voltemos para a época em que Helena, muito jovem, precisava se casar. No trono de Esparta estava Tíndaro, pai adotivo de Helena. Sim, porque, dizem as más línguas, pai biológico de Helena era Zeus. Isso até justificaria a tamanha beleza de Helena. E naquele momento, a mulher que a mitologia descreve não só como bela, mas como a bela, possuía um tipo de beleza que desestabilizava: cabelos dourados, olhos que mudavam de tom. Para os deuses, ela era peça de tabuleiro. Para Tíndaro, era um risco político. E para os pretendentes, era prêmio. E, obviamente, não faltaram candidatos: reis, príncipes, guerreiros, a nata da Grécia. Cada um com presentes, com discursos e, claro, com exércitos prontos para defender sua escolha. Cada um achando que era a opção mais sensata para a mão da jovem. E aí que estava o perigo. Porque se Helena escolhesse um, todos os outros se sentiriam insultados. E se sentir insultado naquela época facilmente se transformaria em guerra. Tíndaro, que não tinha a menor intenção de transformar Esparta num barril de pólvora, propôs uma solução que chamamos de o juramento de Tíndaro. Ele reuniu todos os pretendentes e cada um jurou solenemente proteger o marido escolhido por Helena, qualquer que fosse. Não só respeitar, mas defender com armas, se necessário. Juramento feito não poderia se desfazer e, graças a esse juramento, o mundo como eles conheciam iria mudar, num futuro muito próximo. O juramento segurou espadas, os pretendentes se dispersaram e Menelau casou-se com Helena, sob o peso invisível daquela promessa coletiva. Helena, como já sabemos, era a mulher que carregava em si a definição da própria palavra beleza. Já tinha se casado com Menelau, rei de Esparta, e parecia destinada a uma vida de rainha respeitável, com palácios, servos, aquele ar de estabilidade conjugal, uma vida tranquila. Menelau podia ser um bom rei, mas não tinha um carisma, não era um herói lendário. Helena, por outro lado, era celebrada como se fosse uma estrela. Nesse contexto, Paris, o príncipe troiano,
tinha a promessa de Afrodite. Ele então viajou até Esparta e foi recebido com cortesia, porque na lei grega da Xênia a hospitalidade era sagrada e obrigava reis a acolher visitantes mesmo quando eles poderiam ser uma encrenca. No palácio espartano, Paris encontrou Helena. Alguns narradores dizem que Helena foi raptada, levada contra a vontade e arrastada para os navios troianos. Outros sugerem que ela partiu apaixonada, fascinada por Paris, pela promessa de um amor que transbordava da esfera divina. Eu, particularmente, prefiro essa segunda versão, essa versão mais romântica, porque Afrodite prometeu o amor da mulher mais bonita, então eu acho que faz mais sentido. A cena pode variar de acordo com a versão, mas a essência é a mesma. Menelau não estava no castelo na hora da fuga e quando voltou e descobriu, a dor que ele sentiu não foi apenas uma dor pessoal. Não era só o marido traído, era um rei humilhado diante de todos os seus pares. E traição nesse nível lava-se com sangue. O gesto de Paris foi uma bomba política. Troia, ao acolher Helena, afrontava diretamente Esparta e, por tabela, toda a Grécia. A partir daí não havia volta. Cada rei, cada aliado, cada pretendente rejeitado, todos estavam prestes a serem convocados pela força do juramento. O local da concentração foi Aulis, um porto, que até então vivia tranquilo com gaivotas e pescadores, mas dali partiria a maior frota já reunida, e a paisagem se transformou. E quanto mais contingentes chegavam, maior ficava a confusão. Cada cidade trazia seus guerreiros, suas bandeiras e seus símbolos, disputando espaço no mesmo estádio. Os navios se enfileiravam no horizonte, virando um imenso estacionamento flutuante. No meio desse pandemônio organizado, surgiu uma necessidade óbvia. Alguém teria que liderar. E a escolha recaiu sobre Agamenon, rei de Micenas. O critério da escolha foi poder. Afinal, ele tinha o maior exército, ele tinha a maior cidade sob seu comando. Agamenon recebeu a missão com postura firme de quem nasceu para liderar, mesmo sabendo que liderar homens que também se acham líderes não seria uma tarefa fácil. A seu lado, Menelau, que com seu olhar fixo no horizonte falava mais do que qualquer discurso inflamado. Ele era a lembrança viva do motivo da guerra. E assim, o acampamento virou um desfile de lendas, todos ali esperando a boa vontade dos ventos e dos deuses, já que sempre pairava sobre os homens a sombra dos deuses. Os reis podiam ter armas, navios, coragem, mas sabiam que sem o aval divino nada andaria. Zeus podia virar o rosto, Artemis podia bloquear os ventos, Apolo podia disparar pragas. Esse era o retrato de Aulis, homens poderosos reunidos sob uma mesma bandeira. Nunca antes tantas cidades-estado tinham se juntado para um único propósito, mas nada de vento. E vento, você sabe, é essencial para mover centenas de navios de madeira. Sem ele, a maior expedição da Grécia não passava de um estacionamento flutuante. E a cada dia parado, o humor dos guerreiros piorava. E claro, o que seria mais sensato a fazer numa situação como essa? Bom, na Grécia antiga, o mais óbvio a fazer seria ir a um oráculo. Sim, a um oráculo e consultar um adivinho. Após a consulta, a resposta dele para o motivo do bloqueio dos ventos foi cruel para Agamenon. Segundo Calcas, Artemis, deusa das caçadas, e acumulando funções, ela também controlava os ventos e as travessias marítimas, estava furiosa com ele. E deusa irritada era incontrolável. E motivos não faltavam. Agamenon tinha se gabado demais de uma caçada, havia matado um servo sagrado que pertencia a ela, mas o mais provável é que ela queria mesmo era mostrar sua força. Mas não bastava oferecer um animal. O preço seria mais que humano, seria familiar. A exigência era clara. Ifigênia, a filha do próprio comandante, deveria ser sacrificada. Então, o líder da frota, o homem que carregava a promessa da vitória grega, de repente se vê diante de um dilema tecnicamente impossível: ser pai ou ser comandante? Para os soldados, a solução parecia simples. Não havia o que pensar. O que a deusa pedisse deveria ser feito. E ela pediu o sacrifício de Ifigênia. Foi então que o pai de Ifigênia ordenou que ela fosse até Aulis e quando chegou lá, havia um silêncio pesado, sacerdotes tensos, e ela foi levada à força. Aqui entram duas versões, ambas cruéis à sua maneira. Na primeira, a mais dura, Ifigênia é de fato sacrificada, levada ao altar cercada por guerreiros que desviavam os olhos. A jovem é morta para que os ventos soprem. O sangue cai na pedra e o mar responde, inflando as velas, e os soldados comemoram e os navios partem. Na segunda versão, Artemis, num ato de misericórdia no último momento, antes que a lâmina caia,
ela substituiu Ifigênia por uma corça e leva a jovem para Táuride, onde viveria como sacerdotisa. De um jeito ou de outro, o resultado foi o mesmo. Os ventos inflaram as velas, a frota grega avançou como uma muralha viva sobre o mar. Era um espetáculo, centenas de navios, cada um com seus remadores batendo no mesmo compasso, como se o coração gigantesco pulsasse no ritmo da guerra. O destino, todos sabiam, era Troia. Porque Troia não era qualquer vila costeira, ela era uma fortaleza, a mais bem defendida do mundo antigo. Suas muralhas foram erguidas com a ajuda de deuses. Antes de se dirigirem diretamente a Troia, ficou resolvido que atacariam as cidades vizinhas, enfraquecendo os aliados troianos, cortando suprimentos e espalhando medo na região. E foi o que fizeram. Navios desembarcaram em praias vizinhas, soltando guerreiros armados que incendiavam casas, saqueavam templos e levavam tudo que pudesse ter valor: ouro, gado, escravos. Para os moradores dessas cidades, a guerra de Troia começou bem antes de Troia. Mas com o tempo, o que foi se acumulando foi desgaste. 9 anos se passaram. Imagina viver 9 anos num acampamento, tendas improvisadas, frio, calor, doença, saudades de casa. O bronze polido das primeiras batalhas foi dando lugar à ferrugem. A barba dos guerreiros já estava toda desgrenhada, e a glória prometida parecia cada dia mais distante. Troia, majestosa atrás das suas muralhas, seguia intocada, como se risse da impotência dos inimigos. Reis e comandantes começaram a disputar espólios, dividir mulheres cativas, discutir quem recebia mais ouro, quem era mais digno de respeito. Era uma panela de pressão. A cada novo saque era tempero para mais ressentimento. O que restavam eram apenas cadáveres acumulados, glórias amargas e uma pergunta silenciosa no ar. Quem ainda estava lutando por Helena? E é justamente aqui que a tragédia toma forma definitiva. Nada mais será sobre muralhas derrubadas ou cidades saqueadas. Será sobre a explosão de 2 homens, Aquiles e Agamemnon, que transformarão o campo grego em palco de fúria, lágrimas e morte. Este é o momento em que nasce a Ilíada.